Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um rapazinho que não tinha cabelo na cabeça e eu saía correndo porque achava que era assombração. Boa tarde, eu sou Tiago Pavinato e começa agora pelo canal da Revista Oeste e pelas ondas das vozes da sua cabeça, o Faroeste Brasileiro, esse programa desta terra onde o xerife não se sabe onde está, porque o bandido tomou o lugar dele e usa a estrela no peito. Sugestivo, não? Que nós vamos começar com a notícia, talvez essa é a notícia mais quente do dia. A Polícia Federal decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a venda ilegal, eu vou deixar aqui entre aspas, vou destacar para vocês, ilegal de joias no exterior. Além de Bolsonaro, foram indiciados Mauro Cid, Frederic Vassef, Fábio Weingarten e outros 8 nomes. A Polícia Federal concluiu haver indícios dos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. O relatório deve ser enviado ao ministro do STF. Quem? Adivinhem. Ele. Quem? Raimundo Nonato? Começa com A. Começa com A, que não é de amor. Bom. É de aniquilação da ordem jurídica. Alexandre de Moraes, e depois será compartilhado com a PGR, Procuradoria-Geral da União. Em postagem no X, o senador Flávio Bolsonaro disse que, aspas para o senador, a perseguição a Bolsonaro é declarada e descarada. Alguém ganha um presente, uma comissão de servidores públicos decide que ele é seu, o TCU questiona e o presente é devolvido à União. Não há dano ao erário. Aí o grupo de policiais federais, declarados a dedo, escalados a dedo para a missão, indicia a pessoa. Fecho aspas. Outros aliados de Bolsonaro, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também criticaram a decisão da Polícia Federal. Meus queridos, eu vou pedir paciência de vocês um segundo, porque eu lembro quando esta notícia começou a tomar corpo, foi no dia 7 ou 8 de agosto do ano passado, né, salvo engano, eu lembro quando isso estourou, e isso já seria um motivo de uma prisão preventiva do presidente, e graças ao bom Deus isso não aconteceu. Mas eu quero explicar para vocês as mentiras dessa notícia, para que a gente possa debater. Para que a gente possa debater. Para quem não sabe, eu não sou só esse tonto, né? Eu sou professor, doutor em Direito, mestre, doutor, e quando essa notícia saiu, eu fiz um parecer extenso, que apresentei inclusive em Brasília. É um parecer que não existia, porque não há estudo sobre esse assunto nas faculdades de Direito. Então prestem bem atenção. Em primeiro lugar, cabe dizer, existem 4 tipos de pessoas, entre pessoas físicas, naturais, seres humanos, e jurídicas, empresas formadas por pessoas naturais, humanas. Existem 4 tipos de pessoas que se remuneram, que ganham dinheiro público. O primeiro grupo é dos agentes políticos, o segundo público dos agentes públicos, o terceiro dos servidores públicos e o quarto dos empregados públicos. Guardem isso. Que são remunerados, não beneficiário de bolsa, etc. São remunerados, trabalham e recebem como pagamento dinheiro público. Agente político, agente público, servidor público e empregado público. Esses 4. O empregado público, vamos começar de baixo para cima, é um regime especial instituído pela Lei 9.962, que admite, em certos casos excepcionais, pessoas contratadas via CLT para prestar serviços públicos. Depois,
nós temos o servidor público. E existe uma legislação da década de 90 que regula como funciona a vida de um servidor público, desse empregado público que não é seletiista. O servidor público, vale dizer nesse ponto, ele não pode, a lei proíbe, em hipótese alguma, de ganhar presente. O servidor público não pode ganhar presente nenhum, não pode receber nada. Uma viagem, um agradinho, nada. Não pode. É um ilícito administrativo. E ele pode perder o cargo. Quem são os servidores públicos? Os servidores públicos são aqueles concursados e, portanto, têm a estabilidade. São aqueles indicados com estabilidade ou não. Indicado com estabilidade, ministros do STF, do STJ, do TST, desembargadores federais e assim por diante, concursados, juízes ou qualquer outro da estrutura pública brasileira. Esses são servidores públicos, não podem receber presente. Agentes públicos são, por exemplo, as concessionárias. Eu vou fazer o serviço de água, esgoto, iluminação, tem lá a rodovia, tem uma licitação, a pessoa é concessionária, então ela é um agente público. Geralmente são pessoas jurídicas, empresas. E por fim, os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Os agentes políticos são aqueles que são remunerados com dinheiro público e que são eleitos pelo povo e têm o seu período marcado pela transitoriedade, ou seja, o mandato tem começo e fim, que é o caso do presidente da República. Então, um agente político, conforme a Constituição, não é um servidor público. O servidor público é proibido de receber qualquer presente. O agente político, não. Ministros de Estado, secretários de ministérios, secretários de governadores, presidentes de empresa pública e o presidente da República, não. Isso era assim até o ano 2000. Ano 2000, presidência de Fernando Henrique, ministro da Casa Civil Pedro Parente. Ele faz a resolução da presidência número 3 de 2000 e cria o Código de Conduta da Alta Administração Federal. E ele diz que, ministro, eu falei de ministro agente político, não, agente político é o presidente, é o governador, é o prefeito, é o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o vereador. Esses são eleitos pelo povo e têm um mandato. O ministro, o secretário, o presidente de empresa pública é servidor público. Mesmo que nomeado, mesmo que de confiança, ele cai na lei do servidor público e não pode receber presidente. Então quem pode, a princípio? Presidente, governador, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Tá claro isso? Eu quero que todo mundo tenha isso bem claro para entender a mentira dessa notícia e a injustiça dessa ação. E para dizer que a Polícia Federal é uma vergonha porque os seus delegados são concursados com concursos difíceis e não saberem disso é uma vergonha. Bom, em 2000, com a resolução da presidência número 3, que faz o Código de Conduta da Alta Administração Federal, o Pedro Parente, ministro da Casa Civil do Fernando Henrique Cardoso, faz um código que estabelece algumas hipóteses em que ministros, secretários e presidentes de empresas públicas possam receber presente. Já que eles são servidores e não podem, algumas situações esse código permite. E está nesse código, portanto, nessa resolução 3 de 2000, a hipótese em que ministro, secretário, presidente de empresa pública, os altos executivos da administração federal, podem receber presentes. Mas esse código não inclui o presidente da República. Ele deixa expressamente fora o presidente da República. Portanto, senhores, o presidente da República, pela legislação, pela Constituição, pode receber o presente que for. Pode ser um broche, uma caneta, um Rolex, um colar cravejado de diamante. Pode, porque a Constituição diz no artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer, nem é proibido de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. E não existe lei que proíba o presidente de ganhar presente e de ficar com ele.
Existiu uma legislação só que trata de presentes do presidente da República, que é a Lei 8.394 de 91, governo Fernando Collor, que diz que os presentes que um presidente ganha são dele, são privados. Não é do público. Essa lei diz isso. Mas existem alguns presentes que são de interesse público. E interesse público não é bem público. O público pode, a União pode se interessar, mas não é dela, é do presidente. Aí, 11 anos depois, sai o decreto 4.344 de 2002, que define o que é o bem pessoal, privado do presidente que ele ganhou de presente, de interesse público. E esse decreto, ele fala de bens de natureza arquivística, bibliográfica e museológica. Joia e relógio não tem natureza arquivística, bibliográfica nem museológica. Só se fosse o primeiro relógio de pulso inventado. O Cartier se apaixonou pelo Santos Dumont. Eles tinham um caso, não sei se vocês sabiam. E o Santos Dumont, pai da aviação, que inventou, colocou uma pulseira no relógio. E o Cartier lançou. Por isso que se chama Santos Dumont, o primeiro relógio de pulso. Então, se ele tivesse ganho o primeiro relógio inventado pelo Cartier de pulso, teria natureza museológica, mas não é o caso. Mas mesmo assim, se tivesse interesse público, a União tinha direito de preferência, o bem continuava sendo privado do presidente. Ela pode comprar ou não. Então, nesse caso das joias, não pode existir crime, porque não tem lei anterior que o defina, não pode existir pena, porque não tem prévia cominação legal, não pode existir inquérito, porque não há crime. Então, tudo isso que estão fazendo com Jair Messias Bolsonaro e todos os arrolados nesse inquérito autoritário, antidemocrático, ilegal, antijurídico, esse verdadeiro golpe contra o Estado Democrático de Direito, golpe violento, porque a polícia tem o monopólio da força, é uma vergonha.